balanceamento de equações e o mol. A palavra estequiometria, ela vem do grego, nessas duas palavrinhas aqui, ó. Stoichion significa elemento e metrian, medida. Fazendo uma tradução aí não muito literal, nós vamos medir os elementos, ou seja, vamos contar os átomos. O cálculo estequiométrico, bem chamado de estequiometria, é o cálculo das quantidades de reagentes e produtos das reações químicas, feitos com base na lei das reações, executando, em geral, com auxílio de equações químicas correspondentes. Então agora nós vamos utilizar as equações químicas para poder fazer cálculos de quantidades dos participantes. A estequiometria ela se baseia nas leis ponderais, lei da conservação das massas, lei das proporções definidas e na lei das proporções múltiplas. Ou seja, nós temos um equilíbrio entre os componentes do reagente e os componentes do produto. A lei da conservação das massas diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que eu tenho antes da reação tem que ser mantido depois em termos de massa, em termos de composição também. A quantidade de átomos que eu tenho antes tem que ser a mesma depois. Se no começo eu tinha 5 carbonos, no final eu tenho que manter os mesmos 5 carbonos. Porém, como é uma reação química, vão formar substâncias diferentes, ele vai estar combinado, ligado de forma diferente. Porém, a quantidade de átomos tem que ser a mesma. Então vamos ver o que é o mol. Normalmente, quando nós vamos medir líquido, nós vamos usar unidades ou de capacidade, litro, mililitro, ou unidade de volume, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, etc. Para medir sólidos, normalmente a gente vai utilizar massa. Então, tonelada, quilograma, grama, miligrama. Dependendo do tamanho da amostra que eu vou medir, nós vamos escolher uma unidade de medida melhor. Por exemplo, quando se mede a carga de um caminhão, você não vai medir miligramas, porque senão o número fica gigantesco. Então nós vamos utilizar toneladas. Quando nós vamos comprar mussarela no supermercado, por exemplo, nós pedimos ou em gramas ou em quilo. Nós não vamos pedir tonelada, porque se você levar 1000 quilos de mussarela para casa, acredito que você não vai conseguir comer antes dela estragar. Então nós adaptamos a unidade de medida para representar melhor, de acordo com o uso que nós queremos. Exemplo que eu coloquei aqui, quando nós vamos preparar um suco em pó, por exemplo, nós vamos medir o volume de água a ser usado em litro ou mililitro. Porém, a nossa conta de água, a unidade de medida que eles usam é metros cúbicos. Por quê? Se fosse colocar ali em litros, um metro cúbico são 1000 litros. Supondo que nós gastamos 50 mil litros de água no mês, o número 50.000 ele tem 4 zeros mais o número 5. Ele tem 5 algarismos ali. Se eu escrever na forma de metros cúbicos, eu vou escrever 50 metros cúbicos. Então, 50 mil litros, 50 metros cúbicos. É o mesmo valor. A unidade está diferente. Então, pense que a sua conta tem que ter o espaço para caber o número. Então, 50.000 é um número maior, gasta mais espaço. Segundo, as contas são impressas. Então, vai gastar mais tinta para escrever 50.000 do que para escrever 50. Então, a unidade apropriada, que gera menos custo, é o metro cúbico. Aqui eu dei o exemplo, eu peguei uma conta de água que eu achei aqui. O consumo foi descrito lá, o consumo registrado foi de 19 metros cúbicos, que eu posso escrever 19 mil litros ou 19 milhões de mililitros. Então, como eu falei anteriormente, utilizando metro cúbico eu vou utilizar menos algarismos e isso deixa a conta, além de mais compacta, gasta-se menos tinta. Existem várias maneiras de medir as coisas, qualquer coisa entre aspas aqui, tá? Para apenas genericamente designando. Como ovos, por exemplo, a medida padrão é dúzia. Nós encontramos cartelas com 12 ovos, uma dúzia, cartelas com 6 ovos, uma dúzia, ou com 30, que são 2 dúzias e meia. Papéis são vendidos em resma. Cada material tem a sua unidade de medida. O sorvete, por exemplo. Por que o sorvete é vendido em litros, sendo que ele é sólido? Por que não se vende sorvete em quilos? Porque a densidade do sorvete é baixa. Então, um pote de 2 litros de sorvete não tem 2 quilos de sorvete. Normalmente vai ter entre 900 gramas e 1 quilo. Então, o que a indústria faz? Para dar uma ideia de maior quantidade, ela vai usar a unidade de volume. Parece que ao comprar 2 litros de sorvete, você leva mais sorvete do que se você estivesse comprando apenas 1 quilo. Então a unidade maior aí dá aquela impressão que você está levando mais sorvete. Então a indústria se aproveita disso
para fazer o marketing dela. Bom, na química, nós lidamos com coisas muito pequenas, além do fato de que muitos dos materiais estudados na química não podem ser vistos como os átomos, impossibilitando que a gente faça uma contagem direta. Então nós precisamos de uma unidade que seja adequada a contar coisas muito pequenas. Para contar essas coisas, para medir essas coisinhas muito pequenininhas, foi criada uma unidade. Essa unidade recebeu o nome de mol. Como os materiais que nós precisamos contar são muito pequenos, nós vamos precisar juntar uma enorme quantidade para ter um número significativo. Assim como uma dúzia são 12 unidades, uma resma são 500, um mol são 6,02214129 vezes 10 a 23 unidades. Ou esse número grandão aqui, 60 sextilhões aqui. E nós usamos na forma de potência de 10. Porém, é bem comum arredondar ainda mais o número para 6 vezes 10 a 23. Então, o mol é a unidade utilizada em química para contar as partículas, para contar os átomos, as moléculas, os íons. Por que eu preciso de tanto para formar um mol? Nós vamos utilizar o mol como intermediário para outra unidade de medida, que é a massa. Medir massa é muito mais simples do que utilizar esse número grandão aí. Por quê? Porque você pode simplesmente colocar a substância que você quer numa balança e ler o número diretamente. Então o mol tem esse número aí um pouco estranho, mas ele nos permite fazer algo que é a conversão para a massa. Exemplos. O mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos. O mol de moléculas, a mesma coisa. O mol de íons. O mol de bananas vai ter a mesma quantidade de banana. Vai ser uma bananada danada. Importante chamar a atenção. Mol não é a abreviação de moléculas. Mol é a unidade de medida. Molécula é uma estrutura em que os átomos estão formados por ligações covalentes. Então, mol e molécula não é a mesma coisa. Mol a gente usa para medir. Molécula é uma estrutura. Esse número, que representa quantas unidades eu tenho que juntar para formar o mol, é chamado de constante de Avogadro. A unidade é por mol. Então eu tenho 6 sextilhões de átomos por mol, para cada mol. Então se eu tiver 2 mols, eu vou ter o quê? O dobro. Então 12,044 vezes 10 a 23. O 10 a 23 aqui, lembrando que é a posição da vírgula. Ela não é alterada pela multiplicação e divisão. Nós vamos fazer a multiplicação e divisão apenas na parte numérica. Tá? Nós não vamos alterar a potência de 10 aqui. Depois, se precisar fazer ajuste para escrever na forma do algarismo significativo correto, aí sim nós fazemos o ajuste. Então, como eu disse, o mol ele vai nos facilitar a medida, transformando a unidade em massa. Então o carbono 12, o carbono que tem massa 12, quando eu colocar carbonos, imagina eu colocando átomos de carbono na balança. Quando eu tiver exatamente essa quantidade de átomos, que corresponde a um mol, eu vou ler na balança 12 gramas. Então toda vez que eu for trabalhar com o mol, eu posso utilizar a massa do elemento, que está na tabela periódica. Então isso nos facilita muito o trabalho. E a massa de um mol de qualquer substância, seja átomo isolado, seja molécula, seja íon, vai receber o nome de massa molar. Se eu for na tabela periódica, aparece lá a massa do ferro 56. U significa unidades atômicas. Isso significa que ao juntar 6 sextilhões de átomos, ou seja, quando eu tenho 1 mol de átomo, eu tenho exatamente 56 gramas de ferro. Então, como eu não consigo enxergar o átomo, utilizando o mol, eu posso medir a massa na balança e vou determinar quanto ferro eu tenho. Então, se eu tiver 56 gramas de ferro, eu vou ter 1 mol. Se eu tiver 112 gramas, é o dobro. Eu sei que eu tenho 2 mols de ferro. Então, fica mais simples de determinar as quantidades. Balanceamento de equações. Então, como eu comentei no início, de acordo com as leis ponderais, a primeira delas, a lei de Lavoisier, fala nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o que eu tenho antes da reação tem que ser igual ao que eu tenho depois. Então vamos observar aqui. Eu tenho álcool etílico, gás oxigênio, gás carbônico e água representado com suas fórmulas. Para conferir se a equação está balanceada, nós vamos contar os átomos antes da seta nos reagentes e depois da seta nos produtos. E essa quantidade tem que ser igual.
Então, antes da seta, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Depois da seta, eu tenho 1 carbono, 3 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, se eu comparar as quantidades, carbono está diferente, hidrogênio está diferente, o oxigênio está igual. Então, essa equação ela está desbalanceada, ou seja, as quantidades de átomos entre reagentes e produtos estão diferentes. Então, nós precisamos acertar isso. Observação importante, esse número aqui abaixo é chamado índice, ele indica a quantidade de átomos na fórmula do elemento anterior. Então o 2 pertence ao carbono, o 6 pertence ao hidrogênio, o oxigênio não tem nada desenhado. Quando não tem nada desenhado é o número 1. Então 1 carbono, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Então como nós vamos equilibrar? Não pode, é proibido mexer nos índices, esses números pequenininhos aqui. Se você mexe nos índices, você altera a substância, e é outra reação. Não mexa nos índices. O que nós podemos fazer é colocar números grandes aqui à frente. Esses números grandes aqui à frente, eles multiplicam a quantidade dos elementos que estão após ele. Então aqui está o álcool etílico. Quando eu coloquei esse 2, o que acontece? Quantos carbonos eu tenho? Inicialmente eu tinha 2, agora eu tenho 2 vezes 2. Tenho 4 carbonos. Quantos hidrogênios? Eram 6, agora são 2 vezes 6, agora temos 12. Tinha 1 oxigênio, 2 vezes 1, 2, agora tem 2 oxigênios. Então, para balancear, nós vamos colocar esses números aqui à frente. E qual é o método que nós vamos usar? Tentativa e erro. Coloquei o 2, depois eu vou colocar outros aqui e vou testando. E vou contar antes e depois da seta. Se deu errado, apaga e faz de novo. Por isso, tentativa e erro. Aqui, chamando a atenção que o 2 multiplica todas as quantidades que aparecem depois. Então veja que eu coloquei um 2 aqui, coloquei um 6, um 4 e um 6. Como eu vou saber se esses números que eu coloquei servem para balancear a equação? Contando os átomos antes e depois. 2 vezes 2, 4 carbonos. 2 vezes 6, 12 hidrogênios. 2 vezes 1, 2. Com mais 12 aqui, 14 oxigênios. Do lado de cá, 4 carbonos, 8 oxigênios, com mais 6, 14, 12 hidrogênios. Então, comparando as quantidades, eu tenho números iguais de átomos no reagente e no produto. Então, está equilibrada a equação. Mas veja a pergunta, como eu estou usando tentativa e erro, eu coloquei números para igualar as quantidades antes e depois da seta. Porém, eu poderia ter usado números diferentes e mesmo assim chegado num resultado em que as quantidades antes e depois estariam corretas. Então, como é que eu posso garantir que eu faço o balanceamento correto? Quantos balanceamentos corretos existem para uma única equação? Apenas um. Então, como nós podemos garantir que por tentativa e erro eu chegue no balanceamento correto? Ou seja, independente dos números que eu for usando, eu vou poder ajustá-los de forma que eu chegue no balanceamento correto. Para isso, nós temos duas regras. Os coeficientes estequiométricos, que é o nome que é dado a esses números que eu posso colocar para balancear, eles têm que ser sempre números inteiros. Não pode aparecer fração. Segunda regra, eles devem ser sempre os menores possíveis. O que é isso? Não pode ter múltiplo. Olha a equação anterior. Eu tenho 2, 6, 4 e 6. São números pares. Eu posso dividir todo mundo por 2, ficando 1, 3, 2 e 3. Então, verificando a nossa equação balanceada, primeira regra, todos inteiros. Inteiro, 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 inteiro. Muito bem. Não temos problema com a primeira regra. A segunda, como eu já mencionei, a segunda regra nos diz que os números têm que ser os menores possíveis. Então, como todos aqui são pares, nós vamos ter que dividir por 2. Lembrando que nós fomos modificar em um coeficiente, temos que fazer com todos. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Vamos contar os reagentes. 2 carbonos, 6 hidrogênios, 6 oxigênios com mais um, 7. 2 carbonos, 4 oxigênios com mais 3, 7. E 6 hidrogênios. Então a equação está balanceada. Então todos os números
que eu utilizei para balancear são inteiros e são os menores possíveis. O único número que eu posso dividir todo mundo aqui agora é o 1. Então não precisa fazer, porque o 1 é o elemento neutro da divisão, não vai alterar o resultado. Então este é o balanceamento correto para essa equação. Exemplo. Então vamos balancear a equação. Porém, antes de balancear qualquer equação, o que você tem que fazer? Conferir se está balanceada. Porque se já estiver, você não precisa perder tempo tentando reinventar a roda, sendo que ela já existe. Um magnésio antes, um depois. Um hidrogênio, 2 hidrogênios. Um cloro, 2 cloros. Então, já percebemos que está diferente. Não interessa quantos átomos estão em quantidades diferentes. Se tiver um átomo apenas em quantidade diferente, a equação tem que ser balanceada. Então o que nós vamos fazer? Como tem 2 cloros aqui, eu vou colocar um 2 aqui à frente. Então agora eu tenho 2 cloros, 2 cloros. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Um magnésio, um magnésio. Então os outros estão ajustados. O que eu posso fazer? Colocar o número 1 aqui, ou deixar sem o número 1. O número 1 não é obrigatório. Eu vou deixar aqui indicado. Segundo exemplo. Vamos conferir se está balanceado. 2 alumínios antes, 1 depois. Então, de cara já sei que não está balanceado. 3 oxigênios, apenas 1. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 cloros, 1 cloro. Então temos que ajustar. Vamos colocar um 2 aqui. O que acontece quando eu coloquei o 2? 2 alumínios, 2 alumínios. Mas agora eu tenho 6 cloros. 2 vezes 3, 6 aqui. Então o que eu tenho que fazer? Colocar um 6 de cá. 6 cloros também. 6 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. Que número que eu vou multiplicar o 2 para transformar em 6? É o 3. Agora, vamos conferir os oxigênios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Equação balanceada. Coloquei 1 aqui, lembrando que o 1 não é obrigatório. Esta aqui, uma dica. Não, primeiro vamos ver se está balanceado. 8 carbonos, 1 carbono. Então, já deu zero. A dica é a seguinte: o oxigênio é o elemento que mais aparece. Então, para balancear o oxigênio, nós vamos deixar ele por último. Nós vamos balancear os elementos que aparecem menos vezes e também, como o oxigênio está sozinho aqui, é mais fácil ajustar essa quantidade por último. Por quê? O número que eu coloco aqui, por exemplo, ele influencia a quantidade de carbonos e hidrogênios. Aqui só influencia o oxigênio, então vamos deixar ele por último. Sempre que tiver um elemento sozinho, vamos deixar ele por último, quando tiver uma substância simples. Então, inicialmente eu tinha 8 carbonos, vou colocar um 8 aqui. Pronto, 8 carbonos. Vou colocar o 9, por quê? 18 hidrogênios, 2 vezes 9, 18. Agora vamos contar os oxigênios. 2 vezes 8, 16. 16 com mais 9 dá 25. Então, 25 oxigênios eu tenho. Pronto. Se eu tenho 25 oxigênios no produto, quantos eu preciso ter no reagente? 25. Como aqui eu já tenho 2, que número que eu multiplico o 2 para dar 25? 25 é um número ímpar, então vai ser um número quebrado, ou uma fração. Então, mas vamos colocar uma fração aqui. 25 sobre 2 vezes 2, vai cortar esse com esse, vai sobrar 25. Então, em termos de quantidade, a equação estaria balanceada. 8 carbonos, 8 carbonos. 18 hidrogênios, 18 hidrogênios. 25 sobre 2 vezes 2 dá 25. 16 mais 9, 25. Porém, a segunda regra diz que não pode haver fração. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar um jeito de sumir com essa fração. A fração, ela é uma divisão. A barra aqui indica que é 25 dividido por 2. Então, a operação contrária é a multiplicação. Então, para sumir com uma fração, nós vamos multiplicar. Multiplicar pelo quê? Pelo denominador. Então, nós multiplicamos 25 sobre 2 vezes 2, o denominador é cancelado, ele corta. Porém, como nós estamos numa equação, nós temos que multiplicar todos por 2, senão vai ficar desbalanceado. Então, todos os coeficientes estequiométricos vão ser multiplicados por 2. Aqui, 2 vezes 1, 2, 25 sobre 2, 25, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18. Então, multiplicando todos por 2, eu obtenho esses valores. Vamos conferir se está correto. 2 vezes 8, 16 carbonos. 16 carbonos. 18 hidrogênios vezes 2, 36. 2 vezes 18, 36. 25 vezes 2, 50. 16 vezes 2, 32. Com mais 18,
50, equação balanceada.